Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos à distância. No tema de hoje, nós traremos os principais conceitos sobre farmacologia, para, em momentos futuros, podermos estudar a fitoterapia chinesa, que é uma espécie de farmacologia. Então, elas não estão desagregadas umas das outras. A farmacologia ocidental, ela dá um suporte muito importante para a fitoterapia chinesa. É importante que conheçamos e que relembremos, todos esses conceitos fundamentais. Introdução à farmacologia. Faremos uma breve introdução sobre o estudo das drogas, sobre o estudo da terapêutica farmacológica e faremos sempre um entrelace com a medicina tradicional chinesa, com a fitoterapia chinesa. O primeiro termo importante a se conhecer é o termo farmacognosia. Gnose significa conhecimento. Então é o conhecimento das drogas, o conhecimento dos fármacos. Dentro desse ramo da farmacologia, se estudam a origem, as características e a distribuição das drogas na natureza. Onde elas são encontradas, a origem. Quais as características dessa droga? É uma planta? É um vegetal? É uma parte de uma planta? É um mineral? É uma parte animal? E qual a distribuição dela? Em que região que ela pode ser encontrada? Por exemplo, no caso da medicina chinesa, tem plantas que são exclusivamente oriundas da província de Yunnan, na China, no sul da China. Outras são oriundas do norte da China. Enfim, em que região, como que se distribui na natureza esses medicamentos. É claro que esse ramo da farmacologia, conhecido como farmacognosia, também extrapola esses estudos mencionados. Estuda também as características moleculares da planta, as características bioquímicas, dentre outras. É o conhecimento físico e, no caso da medicina chinesa, até metafísico das plantas. Então, por exemplo, na nossa prática, o que é a farmacognosia? É se fazer o reconhecimento daquilo que a gente vai administrar, daquilo que a gente vai mexer. Então você tem aqui, olha, Shantuei, a casca da cigarra, é aquela parte que fica, aquele arcabouço proteico que fica quando a cigarra se desprende. E onde que nós encontramos isso na natureza? É óbvio que em locais onde existem cigarras. Mas, atualmente, existem criadores, criadores com essa finalidade. Assim como você tem um criadouro de frangos para alimentação, você tem quem faça a criação de cigarras e, obviamente, sem oferecer maiores sofrimentos ao animal, existe todo um processo para isso, para extração da sua casca. Você tem, por exemplo, não podemos nunca esquecer dos principais produtos que nós fazemos uso na medicina chinesa, que é o Cansao, ou alcaçuz, aqui no Ocidente, que é uma parte da planta da raiz, é uma forma de raiz. Então, o que estuda a farmacognosia? Estuda onde que nós encontramos essa raiz,
como identificamos essa raiz, né, como que ela é extraída da natureza e quais são seus princípios ativos, etc. Um outro ramo da farmacologia é a farmacotécnica. O próprio nome já deixa claro do que se trata. São técnicas farmacêuticas, são técnicas de manipulação de fármacos. Em outras palavras, são os processos utilizados para a extração dos princípios ativos, ou seja, para a extração das drogas e transformá-los em medicamentos, no nosso caso, para consumo em humanos. Então existem vários métodos para essa transformação, para a fabricação do medicamento. Então esses processos são processos farmacotécnicos. E o ramo da farmacologia que estuda esses procedimentos se denomina farmacotécnica. Aqui você observa a imagem de um instrumento bastante simples da farmácia, mas de grande utilidade, que é um grau, é uma espécie de uma tigela, né? Um grau e um pistilo, apenas para você já ir se familiarizando com a nomenclatura dos instrumentos que utilizaremos no decorrer dos nossos estudos. Para exemplificar processos de farmacotécnica, evidentemente que os processos em um grande extremo, você encontrará coisas muito sofisticadas na indústria farmacêutica, principalmente na ocidental, mas na medicina chinesa são processos mais simples, porque eram processos mais caseiros, né? E hoje em dia feito em consultórios. Há procedimentos dessa natureza feitos de grande porte, em grande proporção, nos grandes hospitais da China. Então já são instrumentos mais industrializados, já é uma coisa mais sofisticada. Mas via de regra, na fitoterapia chinesa, utilizamos aí processos simples, como a infusão, que é a extração do princípio ativo a partir da infusão da planta em água quente, né, de se colocar a planta dentro da água fervente. Processos de decocção, onde você obtém os princípios ativos a partir do cozimento de partes das plantas, de partes minerais. Um outro processo muito utilizado é a maceração. Diferentemente do que o nome sugere, não é um amassamento da substância, não é um maceramento da substância, mas é a extração de um princípio ativo a partir de produtos derivados do álcool. Então, todos esses processos nós estudaremos com maiores detalhes em momentos oportunos. Aqui é apenas para dar uma visão geral e exemplificar essa terminologia da farmacologia. Você tem aqui, por exemplo, uma raiz conhecida como danshen, né? No Brasil é conhecido como sálvia, e a casca, a raiz, né? Melhor dizendo, a raiz da sálvia, que se chama danshen, ela é utilizada para a produção de um composto muito famoso na China, e com trabalhos científicos que corroboram para o seu uso, que é o Danshenpian. Então é um grande tônico cardíaco, muito utilizado para problemas cardíacos. Então, os processos usados
para retirar o princípio ativo de uma raiz, né, são processos que precisam de uma técnica. E a farmacologia estuda isso através da farmacotécnica. Existe um outro ramo da farmacologia denominado farmacodinâmica. O que é a farmacodinâmica? É o estudo dos efeitos da droga no tecido-alvo. Então, por exemplo, o princípio ativo de um medicamento, daquela droga, ele vai agir em uma determinada célula, ou vai agir especificamente em um determinado receptor, ou essa droga terá uma ação em um zangue, em um órgão, ou essa droga terá ação em uma víscera, num fu. No caso da medicina chinesa, isso é muito mais amplo, porque os efeitos das drogas também são estudados, além de células, receptores. Aqui já falamos em medicina chinesa, Sanfu, mas também nos Jinluo, que são os meridianos, né? Existem drogas que têm afinidades por determinados meridianos. Existem drogas que têm afinidades, por exemplo, com uma das 3 câmaras aquecedoras do Sanjiao, né? San 3 Jiao aquecedores, né? Ou também conhecido como triplo aquecedor, que é a câmara superior, Sanjiao superior, câmara média, Sanjiao médio e Sanjiao inferior. Então, por exemplo, existem drogas que têm um tropismo pelo zang, coração, mas outras terão tropismo por toda a cavidade superior, que envolve os pulmões, o pericárdio, o coração. Então, dependendo do efeito terapêutico desejado, né, é necessário se conhecer essa farmacodinâmica. Qual é a dinâmica da droga no corpo humano? Existe um outro ramo da farmacologia, que é a farmacocinética. Cinética é o estudo do movimento, né? É o movimento da droga, do fármaco, pelo corpo humano. Em outras palavras, é o caminho feito pela droga dentro do corpo humano. Então, qual foi a via de administração? A partir dessa via de administração, por exemplo, via oral, a pessoa engoliu um comprimido, tomou um chá, ou foi uma aplicação cutânea do tipo uma pomada. Então, dependendo da via de administração, haverá a absorção. É a primeira movimentação, o primeiro caminho da droga é a absorção dessa droga pelo organismo. Depois, como que ela é distribuída pelo organismo. E ela não pode ficar indefinidamente pelo corpo. Ela precisa ser eliminada, precisa ser excretada, mas para que ela seja excretada, ela precisa ser transformada. Então são os processos de biotransformação da droga. Então vejam, a droga, ela entrou pelo organismo, foi absorvida, se distribuiu pelo organismo, foi metabolizada, o principal órgão biotransformador, né, que transforma a droga em produtos excretáveis, é o fígado, e por fim a excreção desses metabólitos da droga, que pode ser feito pelo pulmão, ou seja,
exalando-se isso para o meio ambiente, pelos intestinos ou pela urina, através dos rins, né? Então são 3 vias de excreção. Mas todo esse caminho da entrada da droga, todo o caminho percorrido por ela no corpo, até a biotransformação e a sua eliminação, qual é o ramo da farmacologia que estuda? É a farmacocinética. Então, qual é a farmacocinética de uma droga? É aquele caminho percorrido pela droga. Ou seja, onde ela é absorvida? Ela pode ser absorvida em diversos lugares. Então, toda essa terminologia da farmacocinética, nós discutiremos de maneira bastante sucinta. Absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Então, olha só, em termos de terminologia, uma comparação, né? A farmacodinâmica estuda os locais de ação da droga. Aonde essa droga age? Os mecanismos de ação da droga. Como essa droga age? E os efeitos dela. Tudo isso é estudado pela farmacodinâmica. É a farmacodinâmica de uma droga. Já a farmacocinética, ela estuda a movimentação da droga, né? Qual é a via de administração dessa droga? Por onde essa droga vai entrar no organismo? Onde será absorvida? Na boca? Sublingual? No intestino? A distribuição dessa droga, como ela é entregue, como essa droga é entregue para os tecidos-alvo, como ela é biotransformada e como ela é excretada. Então essa é uma comparação entre farmacodinâmica e farmacocinética. São 2 ramos diferentes da farmacologia. Bom, então em termos de farmacocinética, tudo começa na via de administração. É por onde essa droga é colocada no organismo. Ela pode ser feita de 3 maneiras fundamentais. De maneira tópica, por exemplo, uma pomada. No caso da medicina chinesa, nós fazemos bastantes emplastros para dores, por exemplo, dores nas costas, dores articulares. Existem os chamados Jidajous, que são os óleos tópicos que aplicamos para ativar os meridianos e melhorar a circulação local de sangue. A via de administração pode ser enteral. Enteral é pela boca, né? Você vai ingerir o medicamento. Vem do grego enteron. Enteron, que significa intestino. Então, ou seja, enteron no grego, na verdade, vai desde a cavidade bucal até o intestino, que seria a última porção do tubo digestório. Então é por boca, né? Via oral. Ou uma via de administração paraenteral, ou seja, paralela ao enteron, que não vai passar pelo intestino, que não vai passar pela boca. Então é uma via que não seja enteral e que não seja tópica também. Então, no caso aí, normalmente são acessos intramusculares, né? São as injeções, né? Intramusculares e endovenosas. Na nossa prática clínica, nós não utilizamos esse procedimento, mas existem várias formulações chinesas disponíveis, né, no mercado chinês para ser feito a administração por essa via injetável, né? E nos hospitais da China, isso é feito, por exemplo, com acesso endovenoso. O paciente está lá no soro
e uma medicação fitoterápico chinês está entrando pelo soro, né, via parenteral. Não faz parte do nosso dia a dia, então utilizaremos mais a via tópica e a via enteral. Bom, na farmacocinética, depois da via de administração, é entender onde esse medicamento é absorvido. Mas o que é absorção? Absorção, vejam, é um conceito muito importante e as pessoas fazem uma confusão muito grande. O medicamento já foi absorvido, quer dizer que ele já está fazendo efeito. Não. A absorção é a passagem da droga do intestino, ou aqui na imagem do intestino, né? Mas poderia ser do tecido muscular, no caso de uma injeção. Poderia ser da pele, no caso de uso tópico. Mas o mais comum são as drogas que são ingeridas via oral e que passam, então, é a passagem do intestino ou da via de aplicação do medicamento para a corrente sanguínea. Isso daqui é extremamente importante. Né? O que é absorção? É a passagem do medicamento para a corrente sanguínea. Então, quando se diz que o medicamento foi absorvido, significa que ele passou para a corrente sanguínea. Isso significa absorção do medicamento. Então ele não está fazendo efeito ainda? Não. Essa é a primeira etapa, é a primeira movimentação da droga no corpo humano. Os locais de absorção, né, são vários. Por exemplo, sublingual. Tem medicamentos que você coloca embaixo da língua e esse medicamento passa para a mucosa e da mucosa para a corrente sanguínea. Passou para a corrente sanguínea, é a absorção. Tem medicamentos que são já absorvidos no esôfago. Outros são inalados, né, pelo pulmão. Veja aí aqueles medicamentos utilizados, as próprias drogas ilícitas. Veja, não estamos falando de drogas, mas quem faz uso de cocaína, por exemplo, a pessoa vai inalar essa droga e ela será absorvida onde? Nos pulmões. Vamos pensar em algo terapêutico, na pessoa fazer uma inalação com a evaporação de algum tipo de princípio ativo. Isso pode ser feito, não é usual, mas temos algumas situações em que isso pode ser feito. Tem medicamentos que são absorvidos no ênteron, no intestino, é o mais comum, né? Então a maioria das drogas são absorvidas no intestino. O próximo conceito é a distribuição. Olha só, aquilo que talvez você pensava ser absorção, na verdade não era. Era distribuição. Ou seja, quando a droga age no seu alvo, quando ela chega nas células em que ela deveria realmente agir, a passagem da corrente sanguínea para as células, ou seja, o inverso, né? A absorção passou do tubo digestório para o sangue. Na distribuição, não. O medicamento passou do sangue, do vaso sanguíneo, para a célula-alvo. Para a célula-alvo. Ou seja, do plasma para o interstício, para o meio intercelular. Então, isso é distribuição. Ou seja, em tese, um medicamento ele só começa a fazer efeito a partir da sua distribuição, ou seja, quando ele chegou na célula-alvo. Aqui uma imagem, né? Então, de um medicamento aí saindo do vaso sanguíneo, vamos supor que seja essa bolinha verde, e indo para os tecidos que são irrigados por essa artéria.
Agora, quando a gente fala em medicina chinesa, mais uma vez extrapolamos os conceitos da farmacologia tradicional. Olha que coisa interessante. Porque a distribuição dessa droga, ela não é feita apenas em nível celular, ela é feita também em nível de meridianos. A droga Mas como que a droga entra no meridiano? A sua energia. Então, mais uma vez, vamos alinhar a linguagem com a linguagem da medicina chinesa. Então, aquela energia que a droga trouxe da terra, por exemplo, uma planta, ela entra no corpo humano e ela é absorvida por onde? Claro, será absorvida pelas vias de absorção comuns, passará para a corrente sanguínea, mas simultaneamente a energia dessa droga também passa para os meridianos. Então, poderíamos dizer até que em termos energéticos, absorção e distribuição em medicina chinesa ocorrem simultaneamente. Porque ela é absorvida, a parte energética da droga, ela é absorvida por onde? Por um meridiano. E a distribuição foi simultânea, A absorção seria como dizer que uma droga teria efeito no intestino. Então, ao mesmo tempo em que ela é absorvida, ela foi distribuída, ela já chegou na célula-alvo. Então, energeticamente, uma droga chinesa, ela é absorvida, a sua parte química, a sua parte física, mas a sua parte energética já passa para os meridianos. Já tem um alvo, ou para um meridiano, ou para um Fu, ou para um Tsang, ou para um triplo aquecedor, enfim. Lembrar que existe uma energia que vem no fitoterápico chinês que o difere de uma droga comum, ocidental. Então, de maneira bastante resumida, você tem, por exemplo, ou a ingestão por via oral, e esse medicamento ele é absorvido, ele passa do intestino para o sangue, ou é inalado, passa dos pulmões para o sangue, ou é injetado e passa do músculo para o sangue. De qualquer forma, o processo de absorção é isso, passou para o vaso sanguíneo. Do vaso sanguíneo ocorre a distribuição, essa droga vai para as células-alvo, para os locais de ação, sai do vaso sanguíneo e vai para os seus receptores, para os seus sítios de ação, e vai também para o fígado, que vai proceder aí com a sua biotransformação. Os metabólitos dessa droga, eles voltam para a corrente sanguínea e são eliminados. No caso do intestino, vem direto do fígado. Fígado para o intestino. No caso de uma eliminação via pulmonar, vai do fígado para o vaso sanguíneo, do vaso sanguíneo para o pulmão e para o meio ambiente. E no caso da excreção renal, aquele metabólito que veio para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea ele é lançado para os rins e dos rins eliminado via urina. Então lembrar que toda administração de medicamento ela sempre vai seguir esse ciclo. Primeiro a droga é absorvida, depois ela é distribuída, ou seja, chega no tecido-alvo, depois ela é metabolizada, ela é biotransformada e depois ela é eliminada. Então, a farmacodinâmica estuda a ação do medicamento. Qual é o seu sítio de ação? Qual é o seu local de ação? E que tipo de ação tem esse medicamento? Essa é a farmacodinâmica. A farmacocinética estuda, então, toda a movimentação da droga pelo corpo. Desde o momento em que você administrou, seja por via oral, por via tópica, por via parenteral, uma injeção, por exemplo,
até a sua absorção, a passagem dessa droga para a corrente sanguínea, a sua distribuição, né? A distribuição, ou seja, a passagem da droga do sangue para o local de ação. Imaginem vocês uma droga que age sobre o coração. Então é necessário que essas moléculas saiam do vaso sanguíneo e passem para o tecido cardíaco no momento em que estiverem circulando pelo coração. É necessário que elas sejam difundidas pelas células cardíacas. Então esse processo é o de distribuição, né? Passagem do sangue para a célula. Depois essa droga deve ser metabolizada, deve ser quebrada de uma maneira em partes menores, em partes menos tóxicas, para poderem ser eliminadas, seja pelas fezes, seja pela urina, ou seja pela respiração. Então essa é a farmacocinética. Então essa é a diferença entre farmacodinâmica e farmacocinética. Evidentemente, elas caminham sempre de mãos dadas. Muito bem, vamos virar a página. Farmacologia clínica é um outro ramo da farmacologia. Farmacologia clínica estuda os efeitos dos medicamentos no homem. Olha só, opa, começa a ficar interessante, né? Para que serve determinada planta, para determinada droga, determinado princípio ativo? Ah, isso daqui ele é bom para tratar, por exemplo, constipação. Ah, esse outro medicamento ele é interessante para se tratar cefaleias, dores de cabeça e assim por diante. Essa é a farmacologia clínica. Dentro da farmacologia clínica, existe um termo que chama-se terapêutica, né? Onde você estuda as dosagens, as interações medicamentosas. No caso da medicina chinesa, nós estudaremos quais são as combinações proibidas, né? Tem planta que não pode se misturar com outra. Então, as interações medicamentosas. Quais são os efeitos colaterais das drogas? Olha só. Ah, mas um fitoterápico não tem efeito colateral? Tem também, né? É uma droga como outra qualquer, etc., né? Tudo faz parte da terapêutica. Então, como eu prescrevo isso? Como eu uso isso daí? Mas é um ramo bastante interessante, né? Lembrar aí da grande contribuição do lendário Shennong, pai da fitoterapia chinesa, que catalogou, né? Aí uma quantidade muito grande de ervas numa época muito remota, né? Então ele experimentou de tudo, ele fez bastantes testes. A sua própria imagem, né? Ele é descrita como algo deformado, né? Uma pessoa que sofreu aí todos os efeitos colaterais das drogas. Então ele testou bastantes coisas aí. Shennong, pai da farmacologia chinesa. Existe um outro ramo da farmacologia conhecido como psicofarmacologia. Psicofarmacologia. Na medicina ocidental, são as drogas que têm efeito psíquico sobre o ser humano. Os antidepressivos, né, os tranquilizantes. No caso da psicofarmacologia chinesa, nossa, é um ramo bastante envolvente, muito interessante, porque é aquele ramo que age no Shen, no espírito, né? Nos humores. Aqui um exemplo para vocês, uma fórmula muito conhecida, Anshen, muitas vezes conhecida como Anshen Tang, é uma fórmula para acalmar o espírito, né? A pessoa fica mais tranquila, dorme melhor, e etc. Teremos um capítulo bastante recheado sobre esse tema. Nós temos a toxicologia. É um outro ramo da farmacologia. É o ramo da farmacologia
que estuda os efeitos perniciosos das drogas, os efeitos ruins das drogas, né? Dos fármacos ou medicamentos. Mais uma vez, fazemos menção ao lendário Shennong, que testou várias drogas, catalogou essas drogas e as classificou em drogas superiores, medianas e inferiores. Drogas superiores são aquelas que você pode utilizar com uma segurança muito grande, com baixíssimos ou isenta, né, praticamente isenta de efeitos colaterais. As drogas medianas são aquelas drogas seguras, porém necessário um acompanhamento mais cuidadoso, observar as reações do paciente, o terapeuta deve manter um contato e monitorar as reações, né? É uma droga segura, porém peronomútil, né? É uma droga mediana. E as drogas inferiores, né? Não são inferiores em termos de ação. Existem drogas sensacionais, com efeitos fantásticos, mas bem pontuais. Mas por que inferior? Porque são agressivas, né? São drogas que têm efeitos tóxicos muito importantes. Então devem ser usadas em baixas doses, com controle muito mais rigoroso, com acompanhamento muito mais restrito, né? Muito mais próximo do terapeuta. E usada por um tempo muito mais curto. Então são aplicações bem pontuais, né? Então, falando-se em toxicologia, no caso da medicina chinesa, remetemos aí à classificação de Shennong, que é muito importante aí no estudo dos fitoterápicos. E a referência básica para essa aula de hoje é o livro As Bases Farmacológicas da Terapêutica, de Goldman e Gilman, ou melhor, Goodman e Gilman. É um livro tradicional para todas as áreas da saúde, principalmente para a medicina. Evidentemente, esse entrelace feito com a farmacologia chinesa, nós não temos referências bibliográficas até o momento. Então você precisa estudar a farmacologia chinesa, as bases da terapêutica ocidental e apresentar da forma com que fizemos agora. Ok? É isso, pessoal. Apresentei para vocês hoje conceitos bastante simples sobre farmacologia. Evidentemente, nos próximos encontros, nós aprofundaremos mais nesses temas. Grande abraço a vocês, continue estudando sempre e até o próximo encontro.